Então agora veio a concorrente da 4060 Ti, afinal, se a 7600 concorre contra a 4060, a 7600 XT concorre contra a Ti, não é isso? Não. Muitas pessoas imaginam isso, eu quando vi os rumores imaginei também, mas na prática essa placa pode ser diferente do que a gente estava pensando e tem, na verdade, um outro foco que não seja os games, embora ela também rode games. Eu sei que isso fica um pouco confuso, mas eu pretendo explicar tudo para você sobre a novíssima RX 760 XT de 16 GB, modelo aqui da XFX de 3 fãs. Vem comigo até o final. E você lembra do passado, né? 6600 XT, pô, ela tinha uma diferencinha de performance legal em relação a 6600 ou a 5700 XT em relação a 5700, mas aqui eu sinto lhe dizer que na verdade não veio a concorrente da 4060 Ti ainda, porque essa placa ela traz exatamente a mesma GPU da 7600, aquela que foi lançada no ano passado, com um tapinha no clock e com o dobro de VRAM. Você vê que o foco é muito claro, a própria AMD destaca isso nos seus slides. Uma placa para um uso ali mais profissional, Stable Diffusion, renderização e inteligência artificial, que é algo que está bombando no momento, para suprir ali uma fatia aonde a AMD não está participando, onde já se encontram 4060 Ti de 16 GB e a ARC A770 de 16 GB. Tá? O marketing da AMD sugere que os 16 GB dessa placa a torna Feature Ready ou Feature Proof, e eu concordo que isso seja mesmo. 16 GB é uma boa quantidade para o futuro, mas não em uma placa de entrada, onde a gente percebe nos jogos que vêm daqui a pouquinho que vai faltar um fôlego, onde você iria precisar de mais VRAM, né? Vai faltar força da GPU para acompanhar isso. Então é importante, faz diferença, mas em cenários onde você já tem uma folga na GPU para poder continuar subindo a resolução, usando Ray Tracing, coisas mais pesadas que acabam demandando mais VRAM. Você acaba tendo que apelar para recursos como o FSR3, o gerador de quadros via driver, e os 16 GB da placa ficam assim, é mais para trabalhos profissionais mesmo. Eles ainda falam que ela está preparada para 1440p, mas se essa placa tem exatamente o mesmo chip da RX 7600, placa que a própria AMD classifica como sendo para 1080p, para Full HD, não faz sentido ela ser reclassificada agora para 1440p só por conta da VRAM. A gente já volta a falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Pessoal, em relação ao modelo, conforme vocês estão vendo aqui, XFX já faz um bom tempo que eu não trago placa XFX para o canal, inclusive a minha primeira placa gamer mais poderosa foi uma da XFX, tá? A XFX ela classifica suas placas nessa linha Speedster em 3 séries, a Swift, a Quicksilver e a Mercury. Essa aqui é a Quick, que é uma intermediária para cima. E o número que vocês estão vendo aqui, o 309, indica que o 3 ela tem 3 fãs e o 9 que ela tem fãs de 90mm. É bem simples de entender essa nomenclatura. Isso faz dela uma placa naturalmente grande. Não que seja problema para boa parte dos gabinetes hoje que vão comportar uma placa de 30 centímetros e 2.5 slots, como é o caso dessa daqui. Conforme vocês podem ver, ela vem com um visual bastante simples, sóbrio, construção na parte da frente de plástico, com essas bolinhas, tons cinza e preto. Na parte de cima, logo Radeon XFX sem nenhum tipo de LED, tá? A gente vê também os dois conectores de alimentação de 8 pinos, junto com o switch de Dual BIOS, que pela informação que foi passada para mim no primeiro momento dessa placa antes do lançamento não está funcionando, e depois vai funcionar com aquele famoso perfil de com um ajustezinho de clock, o outro mais silent. Por hora ele serve apenas como um backup de BIOS. Não me pergunte por quê, foi a informação que eu consegui apurar antes do lançamento. Já na parte de trás nós vemos um backplate de metal bonito, com a logo XFX vazada, com a famosa abertura de ar que está sendo copiada por várias e várias marcas, né? Para favorecer a passagem de ar, até porque o PCB ele é mais curto que isso, eles alongam o dissipador, permite que o calor saia por trás da placa e ajude a ventilar melhor isso daqui, ok? Em relação às saídas, uma HDMI e 3 DisplayPort como de praxe, e agora vamos rapidamente para a construção interna dessa placa. Caso você tenha interesse, se não, pule diretamente para os testes
temos as marcações aqui embaixo nos vídeos. Rapidamente então a parte interna da placa, para quem se interessa, quer se aprofundar, muito importante pessoal, sempre que eu desmonto a placa de vídeo para fazer a minha análise, eu perco a garantia da minha placa, então não faça isso em casa. Se você precisa abrir, trocar pasta térmica, alguma coisa do tipo, espere o período de garantia passar, tá? Aqui tem um selo de garantia que vai mostrar se você desmontou a placa ou não, tá? Em relação à parte interna da placa, então aqui vocês estão vendo o bloco, né? Você tem dois blocos interligados por 5 heat pipes de 6 mm de cobre niquelados, né? Então a parte externa da cobre, tipo como se fosse uma pintura, né? Aqui você tem então a base, onde eles se conectam, onde a GPU faz o contato primário e depois tem uma outra base por cima com os 4 chips de memória. Pode parecer estranho, cara, 16 GB, os chips têm 4 GB, não, na verdade tem mais memórias lá na parte de trás do PCB, depois eu mostro para vocês. O dissipador tem uma densidade de elétrons bem interessante, tá? Ele dá conta perfeitamente do TDP dessa placa. O VRM também tem um dissipador à parte, parafusado, que mantém a pressão ideal. E aqui no backplate vocês estão vendo o que a XFX fez, ó. Ela coloca um filme de proteção nesse backplate que é de metal para não encostar onde não pode, mas aonde pode encostar, ela coloca justamente os thermal pads aqui de 2 mm e na GPU aqui um de 3 mm, isso é um de 3 mm aqui na GPU, porque a GPU ela é mais recuada, as memórias elas são mais saltadas no PCB, né? Então o backplate basicamente também é outro dissipador desse projeto, tá? Em relação ao PCB, vocês estão vendo que ela é relativamente curto, tá? Nós vemos aqui nas entradas principais de alimentação, os dois conectores de 8 pinos, os fusistores, os fusíveis resistores que são rearmáveis, eles atuam como proteção. Então você tem os indutores fazendo a filtragem e os fusistores, tanto na parte da frente quanto na parte de trás do PCB, fazendo a proteção desse circuito. Aqui na parte de entrada do slot PCI Express a gente vê algum resquício disso também, tá? Aqui você vê os 4 chips de memória da parte de trás e mais o thermalpad de 3 mm que ficou aqui na GPU, né? Você vê também a proteção nas saídas de vídeo, então você vê os fusíveis mesmo aqui nos DisplayPort, fusíveis no HDMI, então fazendo a proteção por onde passa energia para deixar a sua placa um pouco mais segura. Em relação ao VRM da placa, cara, um VRM bastante overkill, porque assim, ó, na parte de filtragem, ok, a filtragem padrão, capacitores sólidos, cerâmica, mas o VRM dessa placa tá usando power stages muito poderosos, cara, que já apareceu em placas como Rampage, Zenith Extreme, placas de vídeo high-ends, que é o TDA21472 70 amperes, cara. Esses componentes, eles trabalham com uma eficiência muito alta, porque assim, ó, são 6 fases para a GPU, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 2 para o SoC. O que acontece? Como eles trabalham em 70 amperes e a carga da GPU no máximo ali é 128 amperes, né? O que acontece? Eles vão trabalhar cada um bem no pico de eficiência. Então a XFX programou eles para ficar no melhor nível de eficiência possível ali, ó, 94,5% de eficiência. E em termos de dissipação de calor, eles estão aqui na casa dos 2,5 watts cada um, que é uma dissipação muito boa. O VRM ali no total vai ficar na casa dos 12 watts, que por fato de ter um dissipador, ter as fãs extras, não vai ser um problema, tá? Começando então nossos testes em jogos, pessoal, são 10 jogos em Full HD e em 1440p no Ultra para testar o máximo dessa placa. Sim, você pode colocar no alto, no médio, mas normalmente as pessoas, por mais que às vezes não jogam, elas querem ver rodando no talo ali. Por isso que eu testo no Ultra quando é placa de vídeo, para forçar ela, tá? Nesse primeiro momento em gráficos, no próximo vídeo eu vou trazer um teste lado a lado completinho nos 10 jogos para que vocês possam ver todas as características, temperatura, clocks e performance, tá? Alan Wake 2, tá? Jogo pesado, muito bonito, rodando ali na floresta de noite. Full HD Ultra, galera, olha lá. A 7600 8GB fez 32, tá? E a XT 16GB fez 37. A VRAM fez diferença? Podemos dizer que sim, mas é aquilo que eu falo para vocês, ó. Apesar de fazer diferença, a situação ali tá meio complicada para todas as placas, cara. E não é por conta da VRAM, é por conta da performance da GPU. Você vê que é um jogo pesadíssimo, que para rodar a 60 quadros ali sem usar DLSS, FSR, só a 4070 Ti tá rodando. Então você vê que o jogo é um desafio para os hardwares modernos. Em 1440p, cara, você vê que
A XT ela fica mais estável, com mais desempenho, mas ela também não consegue fazer 30 quadros. Então, aquela ideia do 1440p, né, VRAM, você vê que, na verdade, continua sendo a mesma 7600, com um tapinha na performance, por conta do clock, que é maior. Em alguns momentos de estresse de VRAM, faz uma diferença também, aumenta um pouquinho o desempenho, mas não chega a ser um desempenho tão grande, perceptível em relação a ela, tá? Essa é a realidade. Nós vemos aqui a Assassin's Creed Mirage, esse é um jogo um pouco mais leve, rodando ali no preset ultra máximo, sem usar upscale, então 100% da resolução nativa, 95 FPS. Então ela realmente está fazendo ali 9 quadros a mais que a 7600, tanto por conta do clock, quanto pelo incremento de VRAM. Então nesse caso ela ainda continua atrás da 4060. E ela vai ser uma placa que provavelmente vai entrar acima do preço da 4060 aqui no mercado brasileiro. E aí fica assim, pô, eu tenho bastante VRAM, mas na prática a 4060 vai ter o seu diferencial de custar menos e ainda está rendendo um pouquinho a mais. Agora a 4060 Ti, que é uma placa que em tese essa aqui viria para concorrer se não tivesse vindo com a GPU com a mesma da 7600, está ali fazendo 112. Em 1440p, a gente vê que aumenta um pouquinho, fica 13 quadros em relação a 700 normal, a mínimo 1% low ficou melhor, ela aproxima da 4060, mas mesmo no 1440p ela continua um pouquinho atrás. Então você vê, a VRAM ajudou em relação a 7600? Realmente ajudou, mas ela ainda continua atrás da 4060. Nós vemos aqui o Avatar Frontiers of Pandora, é outro jogo que lançou recentemente também com a Snowdrop Engine, pesadíssimo, sem usar DLSS, o FSR 37 quadros. Você vê que ela está fazendo o mesmo desempenho da 7600. Por quê? Em cenários onde não está faltando VRAM, e sim faltando GPU, vai ficar empatado. Você vê que a própria ARC está empatada com essa placa. A 4060, que é um pouquinho mais rápida, está dando um golinho a mais no desempenho, ainda assim tendo dificuldade para fazer 60 quadros em Full HD. No 1440p no Ultra ela está fazendo 24, então você vê que precisaria estar ou reduzindo os gráficos ou usando FSR, DLSS. Depois eu posso trazer um teste extra testando essa placa com FSR 3, FSR 2 para vocês verem a diferença. Normalmente você consegue ganhar aí uns 20, 30 quadros a mais, assim, né? CS2 no Overpass, que é um dos mapas mais pesados do jogo, a gente vê ali todas as placas vão muito bem, fazendo mais de 300 FPS, no caso a 7600 XT, ela está tecnicamente empatada com a 7600, fazendo um pouquinho a mais na mínima, um pouquinho a menos na média. Por quê? É um jogo leve, eu estou rodando em Full HD Low, então não faz diferença ter mais ou menos VRAM. Essa é uma explicação bem simples para isso, tá? No caso aqui a 4060 também está com desempenho parecido com essas placas. Cyberpunk 2077 rodando no Full HD Ultra com o FSR desligado, tá? Nós vemos que em relação a 7600 ela entrega 8 quadros a mais, como eu expliquei para vocês, tanto pelo incremento de clock, que é um incremento até que legalzinho, né? Quanto pelo aumento de VRAM, mas é mais pelo clock do que pela VRAM, tá? Ela consegue ficar acima da 4060, tá? Só que com uma distância em relação à 4060 Ti. Em 1440p, a gente vê que a diferença diminui em relação a 7600 e a própria ARC dá um golinho a mais e passa essa placa, ficando ali com 55 na média. Forza Motorsport, pessoal, rodando no Ultra com Ray Tracing nos carros. A gente vê essa placa ultrapassando a 4060, então aqui sim deu uma diferença, porque estávamos usando o Ray Tracing. É um jogo que ele é um pouco mais leve e tem um espaço para você usar recursos gráficos. Quando eu precisei de mais VRAM, porque esse jogo ele usa bastante VRAM mesmo com o Ray Tracing, a gente conseguiu ter esse diferencial na placa em relação a 7600. São alguns casos que você consegue obter esse tipo de coisa. Em 1440p fica muito claro, acho que aqui foi onde mais se distanciou. Ela fez 20 quadros a mais que a 7600. Então nesse tipo de jogo, vai usar muita VRAM, tá vendo? Já estou em 1440p, com Ray Tracing e tal, ok. Ela tem o seu diferencial e entrega inclusive 8 quadros a mais que a própria 4060, tá? E aí aquilo, se a diferença de preço da 700 normal para ela num futuro próximo, talvez no futuro distante, for pequena, talvez dê para considerar. Já que a diferença é pequena, mas normalmente aqui no Brasil eles vão deixar essas placas com preço diferente porque a VRAM é diferente, né?
Last of Us Part 1 também é um jogo conhecido por ter muitos problemas com VRAM, usa muita VRAM, e a placa, cara, ela não só teve mais desempenho na média, como na mínima. Você vê que a mínima dela foi bem melhor em relação a 7600, por conta de ter mais VRAM. Então nesse tipo de jogo fica muito claro que a 708GB tem pouca VRAM, ela poderia ter um pouquinho mais e ter um desempenho mais forte, e essa placa vem como uma alternativa para ela, tá? Agora, inclusive ela fica ali bem próxima em relação ao que faz a 4060 Ti nesse caso, tá? E em 1440p ela tá fazendo 47, a mínima dela bem estável em 41, você vê que a estabilidade do 1% low dela em relação à média é o mesmo que está fazendo uma 4070, por exemplo, né? E ela está, inclusive, mais estável que a própria 4060 Ti, porque está faltando memória na 4070 de 8 GB. E ela tem 16, ela está sobrando placa, você vê que ela é uma placa destoada ali, né? Ela é uma placa de entrada com muita VRAM. Então ela vai ter um diferencial, embora ela tá rodando ali na 47. Lords of Fallen, pessoal. Unreal Engine 5, pesadíssimo, pelo menos pesadíssimo para GPU, porque a VRAM não fez tanta diferença, né? Então o ganho que teve aqui de 1 FPS foi um ganho marginal por conta do clock. Entre as duas placas não tem diferença sensível ali, né? A gente vê ali em 1440p que aí tem uma melhorazinha um pouquinho a mais na média, mas não muda tanta coisa em relação a 7600, embora está usando mais VRAM, né? Até um pouquinho mais de 8 GB, mas falta fôlego na GPU. As duas estão fazendo menos de 30 quadros no Ultra, tá? Plague Tale Requiem é um jogo também de nova geração, bem bonito, bem otimizado, rodando a 3 quadros a mais na XT em relação a 60, a 7600, perdão, e também um pouquinho a mais em relação a 4060, com uma diferença até que boa em relação à 4070 Ti. Em 1440p você vê que ela fica muito próxima, embora bem mais estável que a Arc. A Arc começa a ter dificuldades, até porque é uma placa ainda, digamos que beta, né? Tá há pouco mais de um ano no mercado, então os drivers ainda são imaturos. Resident Evil 4 Remake, pessoal, nós vemos aqui agora, também tem um espaço para usar o Ray Tracing na placa, né? Então Full HD com o preset Ray Tracing, ele usa bastante VRAM. Deu um golinho a mais na mínima e na média, porque mesmo usando o Ray Tracing não está passando dos 8 GB de memória, por assim dizer, né? Então ela vai bem, mas não dá aquele salto de performance que a gente esperaria de uma XT, tá? Em 1440p, ela tem uma estabilidade melhor na mínima, por conta de já ser uma resolução um pouco mais pesada, e um golinho a mais na média, embora você veja que a própria Arc está um pouquinho acima, e a própria 4060 está lá fazendo 69 quadros, mesmo tendo menos VRAM, e esse é um ponto importante porque, queira ou não, a concorrente dela ainda é a 4060, tá? Por fim, chegamos aqui ao final, pessoal, com os 10 jogos testando usando o Core i9 14900K, com 32 GB de memória RAM DDR5 em Full HD. Nós vemos ali que em relação a 7600 ela teve ali por volta de 5% de diferença. Existem jogos que ela dá mais diferença, onde precisa de mais VRAM, mas são alguns casos pontuais. Na média, 5%. Ela consegue ultrapassar a própria 4060, só que ela também vai vir custando mais cara que a 4060, ao menos no mercado brasileiro, tá? Em relação à 4060 Ti, tá vendo que ela tem ali, ó, 18,5% de diferença? Se ela chegar no preço muito próximo da 4060 Ti, para jogar, vai fazer mais sentido pegar a 4060 Ti. Em 1440p, ela dá um golinho a mais em relação a 7600, porque aí faltou VRAM nessas resoluções, mas nem sempre o desempenho foi satisfatório assim. Então você vê que ela fez ali, pô, 14% a mais que a 7600. Mas você vê que vários jogos ela tava fazendo ali 30 quadros, brigando para fazer um FPS legal, tá? Então faz diferença ter VRAM, mas a GPU ainda é uma GPU de entrada dessa geração, tá? E ela consegue fazer uma diferença em relação à 4060. A própria 4060 Ti, com 8 GB apenas, está fazendo 21% a mais do que ela. Porque ela tem menos VRAM, mas a GPU é mais forte, tá? E aí a gente começa a lembrar do passado e perceber que as placas XT elas já não indicam as placas mais poderosas em relação às não XT, tal como era, como eu citei, a 6600 XT, vamos colocar ali 20% a mais que a 6600, agora não, basicamente estamos falando aí de 5% em Full HD. Em 1440p a GPU não tem tanta força para ir para lá, mas dá uma diferença um pouco maior, né? A AMD classifica os seus chips como chips XT e XL, onde o XT é o melhor e o XL é a versão inferior. Por exemplo, a 7800 XT
ela tem o chip Navi 32XT e a 7700XT tem o chip Navi 32XL. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque olha só, entre a 7700XT e a 7800XT tem muita diferença de especificações. Temos diferença de clock, de núcleos, de VRAM, uma é 12, outra 16, clock de memória, largura de banda, TDP, preço, $50. Mais ou menos 15% de diferença de uma para outra, $50, com várias especificações alteradas. Nessa placa, em relação a 7600, você tem, como eu falei, aumento de clock, dobro de VRAM, tá? Com um aumento de preço de $60. Só que a GPU permanece a mesma, né? Então, se a gente compara esses dois lançamentos, por $50 eu consigo levar uma GPU mais forte, com várias especificações a mais em relação a 7700XT, que é o caso da 7800XT. Aqui, pagando $60 a mais, eu levo só mais VRAM. Parece que aqui está mais caro o upgrade em relação ao que foi praticado antes, né? E aqui o chip é o XT versus o XL, mas o XT não tem um upgrade, a gente sente que falta alguma coisa ali, né? Para concorrer contra uma placa melhor, ou de repente para substituir a 6750XT, que ainda aparece no mercado, embora andou meio sumida por um tempo aí, né? Aí vem a pergunta, será que essa placa deveria se chamar de 7600XT? E a gente volta àquela velha discussão do nome das placas, né? Mas aí, pessoal, essa VRAM a mais serve para alguma coisa, a não ser alguns jogos pontuais? Eu diria que para trabalhos profissionais ela serve, que é na verdade o propósito que essa placa tem, na minha opinião. A gente vai ver aqui o caso do DaVinci Resolve, né, onde, utilizando resoluções pesadas em 4K, ela consegue entregar um salto de desempenho até que legal em relação a 7600 e entrega mais que a própria 4060. Então você vê que ela está indo bem em cenários de trabalhos profissionais onde é exigido mais VRAM. Ela é uma placa com 16 GB barata, perto de outras placas profissionais, tá? A gente vê aqui também a inferência de IA usando o Windows ML, através do Procyon da UL. Nós vemos aqui que ela consegue entregar a melhor pontuação. Ela entrega mais desempenho que a 7600, embora a diferença não é tão grande quanto se esperava por ter mais VRAM, mas existe a diferença. E mais desempenho também que a 4060. Dependendo da atividade profissional que você estiver falando, essa diferença vai ser maior ou menor. Bom, pessoal, junto com o lançamento dessa placa, a AMD está lançando o Fluid Motion Frames via driver. Esse recurso já estava em driver preview desde o ano passado, você baixava um driver à parte do driver principal para poder testar o recurso. Agora vai estar presente no driver principal da AMD. Basicamente é um gerador de quadros, tal como o do DLSS 3, porém sem utilizar recurso de inteligência artificial e via driver. Se é via driver, independe da implementação do jogo pelo próprio desenvolvedor. Tecnicamente, qualquer jogo DirectX 11 ou 12 pode ser aplicado com esse Fluid Motion Frames. Tem algumas observações a fazer. Como ele é um gerador de quadros que funciona fora da engine do jogo, você não consegue monitorar com ferramentas como MS Afterburner, Riva Tuner e similares, só com o painel da AMD. Aí, para você mensurar isso, teria que ver análise ali de gargalo, fluidez, coisas que eu vou fazer daqui a pouquinho. E agora você também pode ativar esse recurso junto com o HyperRX, que é aquele recurso de um único clique que você liga várias coisas, como o Radeon Boost, o próprio FSR 1.0 via driver, entre outras várias coisas. Então você dá um único clique no driver e você pode ligar tudo junto. Agora também o Fluid Motion Frames, que vai aumentar a performance, e junto com ele vem o anti-lag, que é um recurso que vai reduzir a latência, porque o gerador de quadros, ele introduz uma latência ali. Não recomendo que você use isso em jogos online, por exemplo, multiplayer, né? Isso em jogos com foco em campanha. E o anti-lag ele vem para ajudar a reduzir um pouco essa latência, para você ter um frame rate maior com uma latência um pouco reduzida. O que eu percebo? Você vê que as cenas elas estão bem alinhadas, tá vendo? Os movimentos são bem parecidos, só que como aqui a gente tem mais quadros sendo gerados, a cena ela dá uma acelerada, por assim dizer, mesmo na gravação. Vocês vão ver que o boneco ele vai chegar mais rápido na porta ali, ó. Então eu percebi assim, dá uma sensação melhor de fluidez, como se eu não tivesse nos 43 e sim nos 80 ali mesmo. Tá vendo que ele tá chegando um pouquinho mais rápido que ele, ó. Tudo bem que a cena não é exatamente perfeita, aqui embaixo também tem um outro momento dessa árvore aqui, ó, né, esses pontos do mapa que eu consigo perceber, que com a FMF ele chega um pouquinho mais rápido. Por quê? Porque eu tenho uma
geração de quadros a mais da minha tela, tá? Isso é uma coisa que se você pega, por exemplo, a diferença de monitor 60 Hz para 144, você também percebe que o extra de quadros faz uma diferença quando você pausa a imagem assim. Então assim, o ponto desse teste é para mostrar que dá para perceber a diferença, talvez seja mais sensível para algumas pessoas. Eu consegui perceber a diferença em jogos onde estava baixo o FPS e aumentou um pouquinho assim. Aumentou, na verdade dobrou o FPS praticamente, né? Dá para perceber que existe uma diferença. E é importante frisar que caso o jogo que esteja jogando venha com FSR 3, agora mais jogos estão vindo com FSR 3, não faz sentido usar o Fluid Motion e sim o próprio FSR 3 nativo no jogo, porque a experiência vai ser melhor. A gente vê aqui o caso do Avatar, que a gente estava passando dificuldades para rodar ali com ele nativo, né? Então agora rodando em Ultra Full HD, você vê que com FSR 3, uma frame passing bem interessante, frame time lisinho, estamos fazendo um frame rate acima dos 60 quadros, mesmo numa cena pesada. Eu tô ali com o meu ecrã descendo ali, mostrando um pouco de chuva e vegetação, rodando com uma boa estabilidade, uma boa performance. Então o FSR 3 é um recurso bem-vindo, assim como o DLSS 3 da NVIDIA também é, e está disponível para várias placas, inclusive placas da própria NVIDIA e placas da Intel, porque é um recurso de código aberto que tende a ser mais implementado em jogos novos no futuro. Um outro recurso que foi prometido que veio nesse driver é o upscale de vídeo, similar ao RTX Video Super Resolution. O que a AMD faz? Via driver, ela vai ligar o FSR para vídeos no YouTube e vídeos naquele player VLC. Talvez eles expandam isso para outras plataformas, por hora no YouTube. Para você funcionar isso daqui, em navegadores como o Edge ou Chrome, você tem que habilitar uma flag específica no navegador, porque ele não vem ativo por padrão, que é o Media Foundation for Clear, coloque em Enabled, aí ele passa a funcionar. E no Drive você tem um slider de nitidez. Eu testei o recurso, vocês estão vendo aí. Quando eu habilito, eu percebo que ele dá uma nitidez melhor nos vídeos. Eu não sei se o upscale está funcionando perfeitamente, né? Mas ele melhora um pouco a visibilidade de textos ali que estão com baixa resolução, 720p, por exemplo, dá para você enxergar um pouco melhor. Então, um recurso ainda inicial que, ok, aparentemente está funcionando bem, tá? Em relação à placa, pessoal, a temperatura dela na câmera FLIR, modelo XFX, bem tranquilo, 54 graus na parte da frente, na parte de cima 66, sem grandes problemas. A placa de fato é bem fria, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Analisando ali o gráfico de temperatura dela, nós vemos ali que essa placa tem um sensor que mede também a temperatura da memória, que fica mais quente por conta de ter ali, né, mais módulos, são 8 módulos dual side dos dois lados do PCB, então fica 83 graus, só que não é uma temperatura absurda para módulo de memória que pode trabalhar aí a 94 aí tranquilamente, tá? Isso com a placa com as fãs bem silenciosas. A GPU fica em 59, extremamente fria, clock perfeitamente estável, sem grandes problemas. Bom, pessoal, chegamos à conclusão de mais um breve vídeo, espero que vocês tenham gostado e desde já peço que se inscrevam no canal caso não seja inscrito. 7600 XT, ela tenta se encaixar no contexto de ser uma placa para games de entrada, com um pezinho no trabalho profissional, inteligência artificial, modelagem, renderização, coisas que demandam muita VRAM. Assim você pode, ao invés de comprar placas muito caras com muita VRAM, pode economizar e começar a brincar com essa plaquinha, até porque existe muito estímulo para que as pessoas, usuários domésticos, comecem a embarcar na inteligência artificial no seu dia a dia. Na verdade é o mesmo caminho que seguiu a NVIDIA com a 4070 Ti de 16 GB, né, em relação a de 8, ou a ARC A670 em relação a 16 GB em relação a de 8. São placas que têm uma diferença de preço por conta da VRAM. E essa placa ela pode ser viável nesse contexto porque ela é mais barata que a 4070 Ti de 16 GB e tem um ecossistema de software, driver melhor em relação à ARC, que ainda é uma placa que está há pouco tempo no mercado. Então, nesse aspecto, ela pode ser sim uma placa viável para quem quer trabalhar e eventualmente jogar, o que você não acaba não tendo com placas profissionais, tipo placas quadro, tal, que são focadas só em trabalho. Porém, para games, que é outro braço dessa placa, fica a impressão que faltou algo nessa placa. Esse algo é aproveitar a oportunidade para concorrer contra uma placa mais forte que ela que está logo ali, que é a 4070 Ti. Trazer uma GPU com mais fôlego, aproveitando, temos bastante VRAM, vamos dar um up na GPU, até porque é uma placa XT que não está fazendo jus ao que a AMD pratica nas suas
XT, XL, ou antigamente como fazia na 6600 XT versus 6600. Ela é uma placa que veio com mais VRAM, um pouco mais cara, mas não traz tantos incrementos em jogos, a não ser quando precisa de mais VRAM. E quando você precisa de mais VRAM, às vezes você também precisa de mais GPU, e falta aquele fôlego necessário para essa placa ir um pouquinho acima e disputar contra a 4060 Ti. Na prática, ela vai continuar concorrendo contra a 4060 em jogos, deve ser uma placa mais cara que ela aqui no Brasil, talvez lá fora também, e aí fica uma situação meio complicada, porque quem vai mirar só jogos vai preferir pegar ou a 7600 normal mesmo, que é mais barata, ou a 4060. Ou, para quem tem um orçamento um pouco maior, talvez faça mais sentido, ao invés de apostar em mais VRAM numa placa de entrada, pegar uma placa que tem uma GPU mais forte, como uma 6750 XT que está sumindo do mercado. Seria uma oportunidade para essa placa entrar no lugar dela mais forte, não é o que aconteceu, porque a GPU ainda é a mesma 7600, ou investir uma placa como uma própria 4070 Ti, que acaba sendo uma placa mais rápida mesmo com menos VRAM. Sobre a XFX, pessoal, modelo fantástico, gelado, silencioso, excelente construção, na Terabyte Shop, 2 anos de garantia, as placas XFX têm tido por lá. Isso é uma evolução, porque normalmente as placas da AMD, Sapphire e tal, geralmente só tem 1 ano de garantia, agora essa aqui tem 2, que é um diferencial que está melhorando por aqui no Brasil, tá? Pessoal, esse é meu breve review, espero que vocês tenham gostado, deixa a sua opinião aqui. Nos próximos vídeos eu posso trazer mais conteúdo voltado para inteligência artificial, modelagem. Diga nos comentários quais testes vocês gostariam de ver com essa e outras placas de vídeo, tá? E também solto em breve para vocês o comparativo lado a lado em jogos dessa placa com as suas concorrentes e com outras também. Muito obrigado, desde já. Deixo aqui também o nosso grupo de promoções, quando essa placa entrar no Brasil, eu vou divulgar para vocês o preço inicial, vamos acompanhando a queda de preço ou aumento de preço conforme a demanda do mercado. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.